Deus abençoe a todos. Vamos para a primeira reunião do ano. E a semana que vem, sábado, nós teremos a ceia. Esperamos que Deus nos ajude mais uma vez. Quero ler a escritura que está anotada ali em Atos, capítulo 12, versículo 1 até o 11. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados para cada uma. Seria 16 homens para guardar Pedro. Para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, na cadeia, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, as correntes. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça a sandália. E ele assim o fez, e disse-lhes mais: põe a capa e me segue. Então saindo o anjo, o seguia, não sabendo, Pedro, que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dá para a saída para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. Amém. E saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Vamos ter a palavra de oração, logo após vocês podem sentar. Nós prosseguiremos a reunião. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Sabemos que muitas pessoas, ó Deus, nessa cidade não sabem nada a respeito daquilo que nós sabemos. Por tua misericórdia, nos chamando para o lado, nos permitindo saber isso. Portanto, a tua palavra diz: aquele que muito é dado, muito é exigido. O Senhor espera de nós um testemunho superior, uma vida superior. Ó Deus, uma alegria superior, uma esperança superior, uma fé superior. E eu te agradeço por isso. Agora estamos iniciando a reunião, na primeira reunião do calendário 2025. Pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, meu Deus. Já tivemos hinos, os meninos puxaram os hinos aqui, alguém tocou, alguém cantou, enquanto eu aguardava ali. Agora chegou a minha vez, peço que o Senhor me ajude. E ajude também a audiência, para que todos sejam beneficiados. E quando nós sairmos aqui, possamos sair sabendo bem melhor do que sabíamos quando entramos, Senhor. Te peço pela igreja, pelos irmãos aqui, por aqueles que posteriormente assistirão ali na internet. Eu te peço por eles, te peço por mim, te peço por nós todos. Nos dá uma boa reunião, Senhor. Que mais uma vez a tua palavra seja manifesta, trazendo libertação, trazendo ajuda, trazendo esperança, confiança para o dia da manhã. Porque no mundo não há mais nenhuma confiança, está tudo roto, o mundo está mais uma vez caindo aos pedaços. E como disse o irmão Brana, estamos avisados da tempestade que se aproxima. Amém. Em teu santo nome. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos.
nós temos o jovem, nós vimos ele onde nós tivemos o funeral do menino da irmã Amanda, Miguel. E temos ali lá um jovem, como é o nome dele? Gabriel. Tá bom, Gabriel. Tá bom, Gabriel. Sente-se bem aí. Eles assistiram ali o trabalho, a exposição ali, que falamos alguma coisa ali. Então, sente-se bem. Tem mais alguém? Eu acho que é o Gabriel, né? Tá bem. Vamos ver então o que Deus reserva para nós hoje. Como disse o irmão Dino, é bom para quem gosta, né? Para quem não gosta, aquilo não é bom. Nós temos gostos diferentes, vamos dizer assim, em termos de paladar, em termos de cores, em termos de odores, os cheiros, aromas, em termos de, vamos dizer assim, tem um gosto mais áspero, o outro menos. Então nós somos diferentes um do outro. Mas uma coisa nós temos, com relação à palavra, nós temos o mesmo gosto, que deve ser a mesma fé, o mesmo Senhor. Nós sabemos, eu quero ler mais uma escritura aqui, irmãos, ainda no mesmo 12, no versículos 8 e 19, no mesmo capítulo 12, lá adiante. Depois que Pedro foi solto, deu um problema muito grande, porque, para quem não sabe, o Império Romano dominava o mundo naquele tempo. E como ele dominava, ele tinha centuriões, guarnições em todos os lugares que ele dominava. E ali ele era a lei, a justiça, e eles eram os dominadores. E batesse num soldado romano, estaria batendo em todo o império. Isso valeu como norma. Eu tive lendo esse tempo que quando na França ocupada eles resistiram ao nazismo da invasão de Hitler, cada soldado nazista que morria 10 a 20 cidadãos daquela região, como represália. Então não podia bater no soldado romano, o soldado romano tinha uma responsabilidade muito grande. E aí Pedro estava ali sendo guardado por aqueles soldados. E como aconteceu aquela coisa sobrenatural, que já vamos tratar sobre isso, aquilo foi surpreendente. E eles não sabiam o que fazer, como que tinha aquele 16 homens cuidando de Pedro, tinha mais sentinelas, os portões fechados, e o rapaz escapou. Porque hoje nós temos liberdade para servir a Deus, mas no início da igreja cristã, antes do cristianismo havia o judaísmo. Depois veio o cristianismo e no ano 600, mais ou menos, no século VI, surgiu o islamismo. Mas no início sempre houveram muitas perseguições. E Pedro, esse São Pedro, que nós lemos na Bíblia, ele estava preso. Por que ele estava preso? Porque um homem foi curado, porque ele operava a cura divina, que era Jesus curava, e aquilo que indispunha ele contra o império. E vocês podem ler também, se quiser, lá em Atos 16, do versículo 24 em diante, lê até o fim, então vai ver, Paulo também foi preso, Paulo e Silas foram presos. E eles estavam presos, e enquanto eles estavam presos, a Bíblia diz que eles cantavam hinos dentro da cadeia. Você vê que tem pessoas que vêm na igreja livre para ir e vir e não canta, nem em casa, nem na igreja. E às vezes, tem um hino que diz assim, ao invés de murmurar, eles cantam um hino de louvor a Deus, às vezes se queixar, né? E ali Paulo cantando, deu um terremoto, abriu todas as celas, caíram todas as cadeias e Paulo não saiu para fora. Novamente o sobrenatural. Porque um terremoto quebra as casas, mas não abre as portas. E não solta as cadeias dos presos, as algemas, as correntes. Então no início foi muito difícil. Então quando Pedro saiu da cadeia, de uma forma sobrenatural, aquilo criou um alvoroço. Então o 18 diz assim, sendo já dia, houve não pouco. Quando diz não pouco é porque foi muito alvoroço. Não pouco é muito. Não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. E Herodes, veja, deu um problema para os soldados. E Herodes, tendo-o procurado e não achando Pedro, submeteu
as sentinelas ao inquérito. O que é um inquérito? Uma diligência. Foram averiguar e ver o que aconteceu, que estava cuidando do homem e deixaram o homem escapar. Então foi submetido os sentinelas ao inquérito e ordenou que as sentinelas fossem justiçadas. Quer dizer, elas sofressem a punição que lhes cabia, porque eles deixaram escapar um homem que era um prisioneiro do Estado. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então, o tema é Deus soberano domina sobre todas as coisas. Quando você vê Deus como soberano que domina sobre todas as coisas, tu vai ver que Ele é um grande Deus. Ele não é um Deus comum. Ele não é um ídolo. Ele não é um Deus hindu, um Deus aqui ou aquilo, uma imagem. Ele é um Deus atuante que domina, inclusive sobre as leis que Ele criou, que é a gravidade, a lei da física. Vocês entendem? Tanto é que Ele domina sobre a lei da gravidade, que a Bíblia diz que os discípulos estavam falando com Jesus, e Jesus foi subindo assim, sem nenhum motorzinho, nenhuma propulsão. Deus domina sobre todas as coisas. Tanto é, a Bíblia diz que Deus fecha, ninguém abre, e se Deus abre, ninguém fecha. O caso semelhante aconteceu lá no Velho Testamento, no caso da arca. Depois de 7 dias, depois de 120 anos Noé construindo a arca, a Bíblia diz que Deus mandou ele entrar dentro da arca. E a Bíblia diz que Deus chamou os animais. Como eu já falei para vocês, algumas vezes tu vê em filmes as pessoas puxando os animais para dentro. Aquilo ali não é verdade. Deus deu aos animais um instinto e deu a eles um desejo de ir à arca. Os animais foram à arca caminhando normal, livre e espontânea vontade. E não foram todos os animais que foram. Foram os casais que Deus escolheu, predestinação para entrar na arca. E quando Deus entrar dentro da arca, o irmão Branham assim, ó, que deu o que fez os animais entrar na arca, diz o profeta, foi só um puxãozinho. Não foi pregação, não foi ninguém chamando, foi um puxãozinho. Por isso que esse puxãozinho é muito importante na nossa vida. Esse puxãozinho livra você de problemas às vezes. Esse puxãozinho te dá uma direção, é um sentimento, tu tem um sentimento. Algo te diz que não deve fazer tal coisa, algo te diz que não deve fazer tal coisa, não deve ir ali. Então o que é isso? É o puxãozinho. E os animais entraram na arca. Quando os animais entraram na arca, a Bíblia diz que não foi Noé que fechou a porta. A Bíblia diz que foi Deus que fechou a porta. Então Deus fechou a porta e ficou 7 dias aguardando a chuva que Deus havia prometido. Nesses 7 dias, as pessoas riam de Noé, escarneciam dele, desprezavam ele, fazendo uma arca numa montanha, um navio, uma arca, sem todo o planejamento de engenharia naval, e ali estava aquela arca, e não tinha água, não tinha chovido ainda no mundo. A Bíblia diz que havia um orvalho que regava a terra, e ali foi construída a arca naquela altura, e não tinha chuva, e não tinha, eles sabiam, era impossível aquilo flutuar. Assim, em termos de engenharia naval, era impossível flutuar. Não tinha um timão. Timão, para quem não sabe, é o volante que gira. Não tinha um timão, não tinha um leme, não tinha vela, não tinha nada. Simplesmente era uma caixa boiando ali. Mas foi assim que Deus mandou Noé fazer, foi assim que Noé fez, foi assim que Deus guardou Noé. E aí ele fechou a porta. Quando Deus fechou a porta, eles riram dele por 7 dias. Mas quando a chuva começou e a água começou a subir, eles disseram assim, abre a porta, Noé. Noé disse, não posso. Foi o Senhor que fechou. É a porta que ele fecha, ninguém abre. Nós temos aqui perante nós o que nós chamamos da porta da graça. Haverá um dia que ninguém mais será salvo. Haverá um dia que ninguém mais poderá até pedir batismo, oração e tudo mais. Mas não haverá mais salvação. Porque há uma porta da graça que se fechará para nós, os gentios. Os gentios não tinham direito ao Evangelho. O Evangelho veio para Jesus. Jesus disse assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando eles crucificaram ele mandou Paulo pregar aos gentios. O apóstolo Paulo disse, vocês judeus não querem a salvação, eu vou aos gentios. E daí começou Deus a tratar com os gentios até hoje conosco aqui.
A salvação é nossa, Jesus é nosso. Os judeus não aceitam Jesus como Messias, nós aceitamos. Então vocês vejam bem que haverá um dia que Deus vai fechar essa porta e Ele vai voltar novamente para salvar os judeus. Mas daí não salva mais nenhum gentil. A porta vai se fechar e daí pode bater. Ela não vai mais se abrir. Então veja que Deus fechou a porta. Veja bem, Ele fechou a porta da arca e ninguém abre. É um Deus soberano. Você não viria ali uma tramela, uma chave, um segredo, ou talvez um código ali para abrir aquela porta. Simplesmente deixou a porta ali, ninguém empurra para lá, ninguém empurra para cá. Deus soberano fechou a porta, enviou chuva, salvou Noé e a sua família. Deus também, mostrando seu poder, Ele abriu o Mar Vermelho. Você pode entrar com um barco no mar, você pode entrar com um carro no mar, mas o único que pode abrir o mar é Deus. Ele abriu o mar e fez um caminho, e a Bíblia diz que Israel passou o Mar Vermelho a seco, como as águas, como o muro à esquerda e à direita. Esse é um Deus que domina sobre... Não existe tal coisa, a água é um estado líquido formar um muro. Isso não existe, só Deus vai fazer. Então o que é isso? Nós estamos vendo Deus, certo? Deus abriu o Mar Vermelho. Você não consegue imaginar um homem, eles dizem, tem gente que diz que Jesus era somente um homem. Não. Um homem, se for andar sobre as águas, Pedro andou um pouquinho sobre as águas, afundou. Um homem que anda sobre as águas, esse não é um homem. Só Deus domina, pisando nas águas como se fosse gelo, ou algo sólido ali. Isso era Deus que se fez carne. Já vamos ver aqui no percurso da reunião. Certo? Deus fechou a porta da arca, ninguém abre. Abriu o Mar Vermelho, coisa que ninguém faz. Andou em cima da água. Não de barco. Ele andou caminhando, como eu e você caminhamos. Ele caminhava pisando firme na superfície da água e não afundou. É um Deus que domina sobre todas as coisas. E se alguém não crê dessa maneira, se torna um incrédulo, porque a Bíblia diz que assim é. Agora aqui também é outra coisa. Isso não existe. Isso não existe. Alguém morrer, 3 dias depois, o corpo entra em decomposição. Qualquer animal entra em decomposição. 72 horas. Lázaro já estava cheirando mal, a irmã dele disse para Jesus. E Jesus foi lá, pensa bem, irmão, eu não sei onde. Ele foi lá e fez assim, ó, pegou Lázaro do lado das garras da morte e trouxe de volta. É um Deus que domina sobre todas as coisas, concorda? E se ele ressuscitou Lázaro nas condições, ele ressuscita qualquer um. Diz a Bíblia que todos um dia retornarão. Todos os dias. A Bíblia chega a dizer assim, até que o inferno vai entregar os seus mortos. Eles têm que se ressuscitar para serem julgados, pelo que eles fizeram enquanto eles estiveram aqui na terra. Por isso importa muito bem nós saber exatamente o que estamos fazendo e aproveitar bem nossos dias. Tem uma expressão, acho que é latina, carpe diem, aproveita o dia. Se você pensa que aproveitar o dia é fazer festa e viajar, tu aproveita o dia servindo a Deus. Se tu terminar o dia não servindo a Deus, tu não aproveitou o dia. Ele arrancou o Lázaro dos braços da morte e da corrupção. Lázaro já está cheirando mal, porque o morto, ele não cheira mal, enquanto seu corpo não entra em corrupção. Ele nos tirou da mão do diabo, porque se tu está aqui, é porque Deus tirou você de lá. Porque se Deus não tivesse feito isso, todos nessa cidade, um dia, gostarão ou gostariam de haver servido a Deus no tempo que Deus deu para eles aqui, ó. Mas Deus chamou a mim, eu e você, amém? Nos arrancou com um braço forte. A Bíblia diz assim, a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifestou a nós. Quer dizer, nós vimos o braço do Senhor nos arrancando fora daquela condição miserável, uma vida sem futuro, uma vida de um passado nebuloso, um presente angustiante e um futuro que é uma expectativa. O que vem amanhã? Por quanto tu te entrega na mão de Deus e tu serve a Deus, tu sabe que Deus segura o amanhã. E que se tu está na mão deles, Ele fará o melhor por você. Mas nós temos que andar no que Ele falou. Então veja bem, ó. Ele nos tirou das mãos do diabo,
Nos tirou, entende? De vícios. Tem pessoas que não conseguem deixar o vício. A semana eu estava falando com um menino ali, eu moro há 40 e poucos anos eu acho que 40 anos, naquela rua ali, mais ou menos, acho uns 40 anos, mais. Alguns meninos eu vi crescer. Daí um menino disse a mim assim, daí Celão, eu olhei para ele assim, daí ele me falou um dia, o senhor foi no hospital lá, orou por mim, eu estava com a perna quebrada, assim, assim, assim. Daí chegou um outro, um cigarrinho de maconha assim, sabe? Você entende? Daí apagou, entende? Ficou conversando comigo. Esse é o tipo de coisa que se vier a turma do abafa, tu vai preso junto, entende? No meio da turma, né? Mas daí eu conversei com eles assim, sabe? E eu conversei um pouquinho com eles ali, né? Bem entendido. E eles se desculpando. Eu digo, não precisa se desculpar. Eu te entendo, entende? Cada um tem que fazer sua escolha e tal. Mas a pergunta que fica é a seguinte: se Deus não tivesse tirado de nós isso, nós estaríamos lá fazendo a mesma coisa. Nós seríamos bêbados, adúlteros, safados, mentirosos, entendeu? Nós faríamos, as coisas que eles estão fazendo lá fora, que nós reprovamos, nós estaríamos fazendo. Sabe por que nós não estamos fazendo? Que Deus tocou, entendeu? A nossa vida, nos tirou os vícios que de uma maneira que não sente falta daquilo lá. Termina o culto, tu vai para casa. O que tu vai para casa? Quieto, administrando tua vida dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu para nós. E tem pessoas que estão aguardando esse momento para passar a noite em claro. Ali se prostituirão, adulterarão, eles estarão em vício, bebedeiras e tantas outras coisas, colocando mais e mais. Eu estava falando com alguém ali, ele disse que tem um determinado lugar aí, ó, que eles não chamam lugar de diversão, chamam de inferninho. É inferninho. Vão lá naquele inferninho lá, entendeu? Esse é o que está acontecendo lá fora. E eles admitem que isso aí realmente é um inferninho. Entende? Porque é um lugar em que não existe nenhum limite, não existe nenhum limite de moral, de moralidade, entendeu? Então o que acontece? Se não fosse Deus, nós estaríamos fazendo aquilo que eles fazem. O irmão Brando assim, que as pessoas que passam na rua, elas estão assim. E a Bíblia diz que não é nem para nós criticar eles. Às vezes a gente critica. Mas o profeta diz que não é para criticar eles. Porque se não fosse Deus, nós estaríamos fazendo o que eles fazem. E a diferença entre Israel e os demais povos, as nações na volta, era Deus. E a diferença entre nós, aquela moça que vai indo ali, aquele rapaz que vai indo ali, ou está bêbado, caído ali, ou drogado na última, ou então numa casa de recuperação, a diferença é Deus. Porque se não fosse Deus, nós estaríamos fazendo aquilo ali, possivelmente. Ou então talvez nem estivéssemos mais aqui. Porque a Bíblia diz assim que se servia a Deus, assim, respeitando o pai e a mãe, acrescenta longos dias de vida para nós. Para que te vá bem e viva longos dias. E tu verás os filhos, os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Então daí eu já vejo os filhos dos filhos dos filhos. É mais tempo ainda, quer dizer, quando Simão chegou e viu Jesus, ele disse: "Espere teu servo em paz, Senhor, que os meus olhos viram a salvação." Então você vê os filhos, vê os teus netos, os bisnetos. Por que isso? Tu respeita teu pai e tu obedece a Deus, tu tem longa vida. Porque como eu falei ainda ontem ali, viver é bom, mas tu vive bem. Porque tu vive mal. Por que as pessoas tiram a vida? Elas se suicidam. Elas se suicidam porque não tem mais nenhuma motivação para viver. Elas têm uma crise existencial. Sentem um grande vazio. O dinheiro não traz felicidade. Entende? Vamos dizer assim, beleza não traz felicidade. Casas, terreno, isso faz parte das coisas que Deus nos dá para viver na face da terra. Mas, na verdade, felicidade. Felicidade é ter Jesus ao nosso lado. Amém? E por ele ser guardado. Só aí, entende? Das pessoas fazem de Jesus, como disse o irmão Brando diz assim, que eles fazem de Jesus um Jesus histórico. Jesus, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Mahatma Gandhi, ou qualquer um personagem histórico. Só que aqueles lá morreram, estão nas tumbas. Jesus morreu, ressuscitou e ele está vivo. E a prova de que ele está vivo é que ele vive em nós. Porque se não fosse ele, tu atuaria igual aos demais. Deixa eu explicar uma coisa para ti aqui. O irmão Branham disse
que Beethoven foi um grande compositor de música erudita. Ludwig van Beethoven, era alemão. Lembrando assim que se tirasse a vida que estava em Beethoven e injetasse a vida dele em mim, eu comporia música. E se tira a vida que estava em Jesus e põe em mim, eu vou viver igual a Jesus também. E nós estamos aqui para glorificar Ele com o nosso comportamento, nossa maneira de falar, de olhar, o que nós lemos, onde nós vamos, como vestimos, e não nos desvestimos, não andamos de uma forma irregular para agradar a Ele. Então você veja bem, então veja bem, Jesus livrou nós, eu anotei 5 itens aqui, dos vícios nocivos que nós não conseguimos. O rapaz fez assim, não consigo largar isso aqui. E eu disse para ele assim, e isso aí é barbada de largar. Pior de tudo é o cigarro. O cigarro tem 4.500 e poucas substâncias nocivas e viciantes, que entram na corrente sanguínea e criam uma dependência química. E essas drogas aí, é muito mais fácil. Um rapaz disse assim, da maconha eu consegui largar, pastor, outro. Mas dessa imundícia que é o cigarro eu não consegui. Então sabe por que nós estamos assim? Porque Deus fez isso para nós. Amém? Foi Ele que Deus. Porque Ele domina sobre todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas e nos sustenta em suas mãos. E por isso que nós devemos acreditar a Ele. Toda honra e toda glória. E você não é você. A Bíblia diz assim, vós não sois de vós mesmos, vós sois de Deus. Isto é, de Deus, Ele manda e tu obedece. Você não vai ver na Bíblia, na mensagem dessa hora, entende? Aquilo como um peso, um fardo. Você vê isso como uma bênção de Deus, dando a você a orientação segura de como comportar-se. Então, vamos ler um pouco e já vou ler na mensagem dela, certo? Naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratarem. Vamos agradecer a Deus que vivemos num tempo de liberdade. Amém. Nenhum de nós está preso. Quem é que eles prenderam? Pedro, um dos líderes. Eles dizem que Pedro foi o primeiro papa, mas não pode ser Pedro o primeiro papa, porque Pedro tinha uma sogra, e os papas não têm sogra, nem são casados. Então Pedro não foi o primeiro papa, ele foi o primeiro apóstolo, foi o príncipe dos apóstolos. Então mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Dele prendeu Tiago, irmão do apóstolo João, aquele João, não João Batista. João que escreveu o Evangelho, 3 epístolas, escreveu o livro do Apocalipse. Fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Eu quero dizer para vocês, Herodes, eu quero explicar quem é Herodes. Herodes, ele não era romano, ele era arameu. Arameu é descendente de Edom, de Esaú, uma coisa assim. E daí eles deram a ele uma concessão, um carguinho. Como disse alguém, que eles chamam assim de... Alguém recebeu um cargo, mas ele não pertence à casta romana. Porque para te ser romano naquele tempo, tu tinha que comprar a cidadania romana ou então receber uma concessão. O apóstolo Paulo tinha cidadania romana e tinha cidadania judaica, porque ele tinha mãe romana e pai judaico, ou mãe judaica e pai romano. Ou seja, o apóstolo Paulo era romano, era um cidadão romano. Então, o apóstolo Pedro era judeu, ele foi preso, e esse Herodes, ele recebeu uma concessão para dominar uma região, e ele recebeu um grande lugar, uma grande extensão de terra para ter domínio, mas quem mandava nele era Roma. Ele não tinha autonomia, ele não era um rei independente, ele era um rei dependente, ele era o que nós chamaríamos de um vassalo de Roma. E como disse alguém, o mais alto nível de escravidão é do rei que serve ao império. E como ele queria agradar os judeus, porque ele não era judeu, ele queria agradar os judeus porque os judeus estavam contra Pedro. Os judeus crucificaram Jesus. Agora os judeus querem acabar com os apóstolos que Jesus deixou na terra para trazer o evangelho para nós. E eles mandaram matar. Quando ele matou Tiago, irmão de João, ele viu que os judeus aplaudiram. Quando os judeus aplaudiram, ele mandou prender Pedro, para receber mais aplauso e o aval de Roma,
porque estava, na verdade, sufocando aquela novidade que era. Hoje todo mundo é cristão. Tu vê cada cristão que dá até vergonha de ouvir o que eles dizem em nome do cristianismo. Mas naquele tempo o cristão era cristão. Havia o certo e o errado. Hoje tem muito meia boca aí, bem menos que isso às vezes. Certo? Então, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João, degolou Tiago, o rei Herodes. Ele não era romano, e matou um judeu que era do grupo de Jesus. Quando ele matou aquele judeu, Tiago, que era irmão de João, ele viu que os judeus gostaram. Porque Roma não queria, Roma deu para ele autonomia no sentido de fazer, executar, ou prender, ou soltar quem ele quisesse. Daí ele ficou faceiro e prendeu Pedro. Vendo isso ser isso agradável aos judeus, viu que ele agradou aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Pão asmo, para quem não sabe, é pão sem fermento, que era no tempo da Páscoa. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-lhe 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 homens para cuidar de Pedro. E mais ainda, vou mostrar para vocês aqui, que Pedro estava dormindo no meio de 2 soldados, um de um lado, outro do outro lado. Pedro era um homem extremamente perigoso, vocês entendem? Ele era traficante, ele era nazista, ele era comunista, ele era isso, aquilo, outro, entendeu? Não! Pedro era perigoso porque ele curou um homem em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse era o perigo que Pedro representava para o Império Romano. Ali estava, tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, cuidar dele, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja fazia oração incessante a Deus por parte, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, no outro dia ele ia apresentar Pedro para o povo judeu, para matar ele, para agradar mais os judeus ainda, porque Pedro é um dos cabeças daquele grupo de discípulos que Jesus tinha levantado. Para agradar mais os judeus, Herodes estava a apresentá-lo, Pedro dormia entre 2 soldados. Você leu aí? Essa coisinha aqui é muito importante, hein? Quer dizer, tinha um soldado aqui, o outro aqui, entende? E Pedro no meio dos 2. Porque ele é um homem perigoso, como eu disse. Claro que não era. Acorrentado. Como é que diz aí na outra versão aqui? Diz acorrentado. Ele tinha correntes. 2 cadeias de corrente. E eu estava acorrentado com 2 cadeias de corrente. Eu tinha que ficar preso, que o rei Herodes mandou prender ele, e amanhã vai apresentar Pedro ao povo. E se o povo disser, corta ele, o rei ia cortar, ia degolar ele. Acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas, tinha 2 aqui, e sentinelas lá nas portas, tudo cuidando, para Pedro não escapar. E sentinelas à porta guardavam o cárcere, ou a cadeia. Eis, porém, que sobreveio, agora que entra o Deus que domina sobre todas as coisas, irmão. Aqui você entende, aqui está o sobrenatural. Porque tu chegar numa algema, enfiar a chave e abrir, isso é natural, isso é físico. Agora, a algema ou as correntes soltar sozinha e cair, isso é sobrenatural. E se alguém não crê assim, se torna um incrédulo, porque a Bíblia diz que assim foi. Quer ver? O que é mais fácil? Soltar as correntes de Pedro ou criar os céus e a terra? Deus é poderoso para qualquer coisa. Deus é o Deus do impossível. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus do impossível. O Deus do impossível. Tanto é impossível que eu nunca pensei em ser crente e hoje eu sou crente. Não tem conselho de pai, não tem conselho de mãe que faça o filho ou a filha se batizar ou servir a Deus. É só Deus entrando em cena. Amém? Ele é o Deus, ele era o libertador de Israel, ele é o nosso libertador, o redentor de Israel, o nosso redentor. E redenção quer dizer levar. Às vezes tu vê as pessoas na rua, e tu dá para eles literatura, e tu dá isso, e explica para eles algumas coisas, e eles não fazem nenhum movimento. Sabe por que eles não fazem nenhum movimento? Eles não estavam lá. Sabe por que nós nos movemos?
Porque Deus nos viu. Ele nos viu e sabia que nós precisaríamos disso. E essa esperança que Ele colocou em nosso coração é uma esperança bem fundamentada no que Ele falou. E depois que nós entendemos isso, nos sentimos melhores. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Então, essa luz que iluminou a prisão, irmão, o irmão Brian disse que é essa mesma luz ali. Isso é para quem crê. Isso é para crente da mensagem. Porque a pessoa dizer que é da mensagem e chama a coluna de fogo de luzinha, ele é um endemoniado e é pior que um denominacional. Tem pessoas denominacionais que vêm a nuvem atrás do meu carro e diz o rosto de Jesus aqui, ó. Denominacional. Enquanto tem um que diz que é da mensagem e diz as bobagens que diz. Pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado, diz a Bíblia. E uma luz iluminou a prisão. Vocês creem nisso aqui? Amém. Eu creio, por isso que estou falando. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim, crê, por isso eu falei. Mas você não pode falar o que não crê. E tocando ele o lado de Pedro. Agora chegou o anjo, irmão. Pedro está no meio de dois soldados. Ele tocou o lado de Pedro e cutucou Pedro. E os soldados dormindo não estavam, dormindo continuaram. E tocou ele ao lado de Pedro. E o despertou dizendo, levanta-te depressa. Ele falou com Pedro. Você vê que Deus domina sobre tudo? Ele domina sobre tudo, que os soldados nunca iriam acordar. Porque o Deus que domina sobre tudo fez eles dormir naquele momento. Amém? Amém, Amém, igreja? Você entendeu? Quer dizer, aqueles soldados nunca acordariam. Por quê? Porque o Deus que domina sobre tudo, que fechou a porta da arca, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que andou sobre as águas, amém? O Deus que me tirou lá do mundo, mesmo do seio da família, que nunca me compreenderam, entendeu? Esse Deus domina e aqueles dois continuaram dormindo. E ele cutucou só Pedro. Pedro se levantou, no meio dos dois ninguém viu nada. E eles eram soldados experientes, ensinados. Porque ninguém é soldado sem antes ter um treinamento. É verdade ou não é? Ele tem um treinamento. O despertou dizendo, levanta-te depressa. Agora, veja aqui, irmão, não veio ninguém com a chavezinha abrir ali as algemas de Pedro. Levanta-te depressa. A Bíblia diz assim que quando o anjo falou com Pedro, te levanta depressa. Os soldados continuaram dormindo e as correntes caíram das mãos de Pedro e dos pés de Pedro. Vocês sabiam? Nos Estados Unidos tem uma prisão muito famosa chamada prisão de Yuma. Eles não prendiam as pessoas dentro da... Eles botavam... Quem lembra daquela... Vocês viram? Uma corrente e uma bola de ferro grandona. Quem lembra disso? Quando é que o cara vai escapar para levantar aquilo ali já é um sacrifício? Imagina correr com aquilo ali, fugir para onde? Entendeu? Agora, se as correntes caíssem, entende? O homem está livre. Mas ele tem uma corrente, entende? Inclusive os Estados Unidos fazem cadeia. Aqui eles fazem cadeia no meio do povo. Estão tudo louco. Esse governante, os Estados Unidos faz cadeia no meio do deserto. Se o sujeito escapar, o deserto pega ele. E lá, ó, quem já viu, sabe, nos Estados Unidos, os guardas andam no meio dos presos. Sabia disso? Andam no meio dos presos, também com os presos. E os presos sabem que ele não tem brincadeira. Aqui é muito direito humano, entende? Que tem estragado um monte. Se dá um problema lá, eles dão um grito assim, os presos se atiram tudo de mão assim, esparramam tudo assim, ficam bem pianinho, bem quietinho, e ninguém se levanta. Porque se levantar, a bala come. E eles têm o respaldo do Estado. Porque aqueles que estão ali, eles estão ali não são porque são anjinhos, eles estão porque eles cometeram realmente um delito grave. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, as correntes. Disse-lhe o anjo, cinge-te, ou te põe tua capa, tua túnica, e calça a tua sandália, para não sair de pé no chão. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa,
e me segue, o anjo disse para Pedro. Então agora nós temos 2 soldados dormindo, Pedro solto, seguindo o anjo. Só que aquilo foi tão sobrenatural, porque o sobrenatural, irmão, tem 2 sobrenatural aqui, ó. Entendeu? O sobrenatural, tanto de Deus, ela é surpreendente, como do diabo. Porque o sobrenatural, ela é uma coisa que tu não explica assim, cientificamente, fisicamente. Ele ultrapassa, entende? Se um homem lá do século, no ano 1000, entende? Visse hoje, estou acionando o portão eletrônico, ia dizer que era uma mágica. Vocês sabem que quando o Brasil foi descoberto, ele foi colonizado, e eles roubaram muitos ouro, pedras preciosas, e ele queria saber onde estava o ouro. Teve um homem que trouxe álcool, os índios não conheciam o álcool. Quem sabia disso? Eles não conheciam o álcool. Daí eles tocaram fogo no álcool, os índios ficaram apavorados, eles não conseguiam entender que aquilo ali era álcool. E disseram assim, e o pessoal disseram assim, ó, se vocês não mostrar onde está o ouro, nós vamos tocar fogo em todos os rios. Porque para eles aquilo ali era, para os índios aquilo ali era água. Entende? O que é isso? É uma coisa que eu não conseguia entender, o índio. Como é que tocou fogo na água? Num pouquinho d'água ali. Entende? Daí mostraram ouro. Mostraram onde estava o ouro, as pedras preciosas. Não é por acaso que Minas Gerais é chamada de Minas Gerais. Tem diamante, esmeralda, safira, tantas outras pedras preciosas, e ouro, e níquel, e cromo, e ferro, e eu acho cobre, não sei se tem lá, entendeu? Estado de Minas Gerais. Então, saindo, quando o anjo saindo, Pedro seguia o anjo. Pedro seguia o anjo, e aquilo era tão sobrenatural, que Pedro saiu assim, ó. Ele não entendeu, ele não sabia se estava sonhando, se estava tendo uma visão, o que era. Por isso, irmão, Deus não dá para você algumas experiências, porque sabe que a tua mente vai dar uma bugada. Ela dá uma, entendeu? Porque é forte, a experiência de sobrenatural é forte. Eu não estou louco, nunca fui louco, acho que não. E eu conto que um homem falou comigo e ele me disse que nunca falou comigo. Tem coisas assim que tu, entendeu? Eu tenho certeza que ele era canhoto e meio gago quando ficava bravo. Pois é, tal, eu falei com ele assim tal. E ele disse assim, depois eu falei com ele mais adiante, ele disse que nunca falou comigo. Tem o sobrenatural. E se tu não tem altura, não mexe com ele. Vive a tua vidinha pacata, sossegada, obedecendo a Deus. Vamos confiar no Senhor. Amém? Não vou falar sobre outras coisas aqui para não criar problema. Não sabendo que era real. Pedro não tinha certeza se era real ou se era um sonho. Tu está sonhando? Tu não pensa, estou sonhando agora. Não. Tu está tendo um pesadelo? Tu não pensa, eu vou acordar até desse pesadelo. Não sai. Entende? Para ti aquilo é real. Tu te assusta. Tu tem medo. Não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia para Pedro que Pedro estava tendo uma visão. E depois de terem passado a primeira, daí eles passaram, irmão, tem sentinela ali. A sentinela, irmão, não dorme. Mas eles passaram pela primeira sentinela, estava dormindo ou estava acordado? Não sei. Eu sei que eles passaram pela primeira sentinela, passaram pela segunda sentinela e chegaram no portão principal que dá saída para a cidade. Chegaram ao portão de ferro, portanto o ferro já era conhecido, já era usado lá nas grades, que dava para a cidade. E quando eles chegaram no portão de ferro, que também tinha sua segurança, aquele portão de ferro tinha cadeado de cima, cadeado de embaixo, cadeado do lado, não sei quantos cadeados tinha ali, ou quantas correntes tinha. Quando chegaram no portão de ferro, o portão de ferro se abriu automaticamente. Não teve nenhuma mão humana, nem do anjo, nem de Pedro. Quem leu aí? O portão de ferro se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante o anjo se apartou de Pedro. Então Pedro, caindo em si. O que é caindo em si, irmão? Ele estava fora de si. A experiência sobrenatural deixa você assim, é real ou não é real? O que está acontecendo? Entende?
Se você não tem, eu falei uma vez para o irmão algumas coisas, algumas experiências que eu tive, o irmão disse assim, ó, vai irmão, não, que Deus me guarde. Se eu tenho uma coisa dessa, eu enlouqueço. Eu digo, bom, eu não enlouqueci, eu acho que não, entendeu? Eu não enlouqueci, entendeu? Só que, na verdade, cada um tem seu nível de fé. E as pessoas querem. Esses dias alguém disse para mim assim, eu gostaria de ver um disco voador. Se é para mim ver, se Deus quer que eu veja um disco voador. Mas eu dizer, vem disco voador. Você entende por quê? Porque o disco voador, que nós sabemos pela mensagem, uma branca de disco voador são anjos, luzes examinando a terra. E outra coisa, vocês que acompanham as notícias, vocês sabem, nunca houveram tantas luzes ao redor do mundo. Em toda a cidade, em muitos grupos. Eu vi ali na minha área de fundo de casa uma, digamos assim, vamos chamar assim, entende? Digamos se fosse uma linha traçada só de pontos luminosos, assim, passando assim, assim, assim. E outra coisa, se tu ficar no escuro da noite, entendeu? Só que assim, eu não sei, tá ali, é uma coisa sobrenatural. Eu já vi alguma coisa assim, se tu ficar no escuro da noite, quietinho, começar a olhar para o céu, tu vai ver alguma luz, tu vai ver alguma coisa. Porque como é que eu falei que nem o castelhano, não creio nas bruxas, pelo que não creio. O castelhano diz isso. Então o que acontece? Você vai olhar ali, você vai ver luz, tem muito satélite, tem a satélite artificial, satélite que dá sinal de celular e assim por diante. Se tem aquela luz, algumas luzes ali, se o teu celular não funciona, e assim por diante. Mas o sobrenatural, ele não tem explicação, ele é realmente sobrenatural. E Pedro, quando voltou, quando Pedro voltou, caindo em si, daí Pedro voltou ao normal, e ele pensou, meu Deus, o que aconteceu? Soltou as correntes, os guardas continuaram dormindo, passaram a primeira sentinela, a segunda sentinela, o portão da rua se abriu automaticamente. Porque, pessoal, hoje tu chega numa loja, que tem porta automática, entende? Tu chega assim, o calor do teu corpo, a tua presença, abre a porta. Ali tem toda uma, eu não sei explicar, a fotocélula, eu creio que é. São sensores. Os judeus, os guerreiros judeus, eles têm sensores de calor humano. Eles têm visão, de noite eles têm óculos, os soldados bem equipados, eles têm óculos que eles veem à noite quase a mesma coisa que nós vemos de dia. Eles veem porque eles têm óculos, acho que é infravermelho, parece uma coisa assim. Então, veja bem, e tem outras coisas que sentem o calor, tem equipamento que sente o calor da pessoa, às vezes de animais, a distância, de uma certa distância sente aquele calor, entende? Agora aqui, tu chega numa loja, ela abre automaticamente, tem uma explicação científica, foi o homem que criou. Por isso que o irmão Brando, quando foi numa loja, porque os Estados Unidos estão muitos anos adiante de nós. Faz pouco tempo que nós temos porta automática. O irmão Brando chegou no mercado e a porta se abriu automaticamente assim. Daí o irmão Brando voltou para a esposa dele e disse, Meda, na Bíblia eles têm antes deles aqui, ó. Quer dizer, tinha uma porta na Bíblia que não era automática, mas a presença do anjo fez a porta abrir automaticamente. Você leu aí que a porta se abriu automaticamente, sem toque de ninguém, sem ninguém pôr a mão. Isso aqui é sobrenatural. Tanto é sobrenatural que Pedro mesmo estava meio fora de si. Atenção, Pedro estava fora de si. Quando passou toda aquela experiência, Pedro voltou a si. E saindo, disse Pedro, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo hebraico. O povo hebraico estava em expectativa de no outro dia botarem Pedro lá na frente e o rei Herodes, quer que eu mate ele? Sim, crucifica-o, degola, mata. É do chamado cristão, é discípulo de Jesus, mata. Eles tinham uma expectativa no outro dia. Quando chegou no outro dia, foi frustrada a expectativa deles, porque o anjo do Senhor entrou em cena. Quantas vezes tu sai... Você sabia que o diabo falou com Jesus? Ele disse para Jesus assim, ó, me dá Pedro para me cirandar. Quem lembra disso? O que é cirandar?
vou dar um sacode no Pedro, ver se o Pedro não murmura contra você. E Jesus disse, não pode pegar Pedro, eu tenho confiança em Pedro. E ele pegou Pedro, assustou Pedro. Pedro teve medo até de uma governanta, de uma empregadinha que estava lá. Ele ficou com medo e negou Jesus. Irmão, deixa eu dizer para ti uma coisa. Ó. Tu agradece a Deus que tu sai e volta para casa. Porque se o diabo pedir você para Deus, para dar uma cirandada, que Deus tenha misericórdia. E Jesus disse assim, eu orei por ti, Pedro. Esforça e tem boa coragem. Eu intercedi por ti, para que tu não caia. O que é cirandar? Dá um sacode, entende? Cria um problema, um acidente, uma doença, um problema que tu não esperava. Às vezes tu tentando ajudar alguém, tu entra em problema. Pôr a mão em cima de uma maldição, ali a maldição vem sobre você. Não é brincadeira, não. Entende? Porque se tu vai tentar ajudar alguém, aquela pessoa está servindo ao diabo, é mais ou menos igual assim. Quando tu vê uma cobra ela hipnotiza o passarinho. E o passarinho tenta voar e não consegue acionar suas asas para ter aquele impulso e fazer funcionar a lei que ela tem. E aquele passarinho não consegue voar. E tu vê a cobra chegando assim, e é uma coisa do diabo mesmo, sabe? Ela vai em direção ao passarinho, assim, vai indo, os passarinhos gritam e pede socorro e ninguém. Tu dá uma pedrada, quebra o encanto. Sabe o que a cobra faz? Para ti, ó. Tu me paga outra vez. Entende? Ela vai te marcar. Ela vai associar você, o teu cheiro, com alguém que tirou o almoço dela. Se você der uma paulada no animal e ele ficar dolorido, machucado, cada vez que ele sentir o teu cheiro, ele lembra que você é uma ameaça para ela. A cobra se vinga, a aranha se vinga, os animais se vingam, porque eles guardam o teu cheiro e sabem. Se você quiser, tem a lei do retorno. Não agride, não machuca, não seja uma ameaça, entende? Você vai ver assim que Deus vai te guardar. Amém? Amém. Confia nisso? Amém. Eu confio na lei do retorno. Às vezes onde eu passo, ali onde eu moro, é um bom lugar. Eu moro há 40 anos ali. Mas é um dos lugares que tem mais tornozeleira eletrônica por metro quadrado, é ali onde eu passo, sabe? Mas eu estava falando com o rapaz aí, eu disse, não, eu passo ali com mente gurizada, porque eu fui criado, né? Entende? Eu tenho meu jeito de me conduzir, e eu vivo e deixo viver. É uma boa filosofia ainda. Ninguém se mete comigo, eu não me meto com ninguém. Entende? Eu prego para vocês aqui, eu quero deixar bem claro, eu não sou líder de vocês. O que lidera sobre vocês é a palavra. A palavra vai aonde vocês vão. Porque se vocês estão escorados no líder, morreu o líder, acabou. Não, você vai, se eu morrer, vocês vão colocar o melhor homem aqui para seguir adiante. Tá certo? Você pode ver que a palavra, entende? A palavra, onde você for, você se lembra que isso está certo, que isso está errado. A palavra lidera. Tem pessoa que quer ser o líder, quer ser o bispo, o consagrador, ou então, entende? Quer ser, eu não quero liderar sobre ninguém e nem ser liderado por ninguém. Eu tive um bom trânsito, você sabe disso, né? Entre os ministros. Em primeiro lugar, é uma grande responsabilidade. Tu ensina uma pessoa uma coisa, e se ela faz errado, ela entendeu mal, ela desaprendi com o irmão Léo, pelo amor de Deus. Ele estava fazendo bobagem, entendeu? Quer dizer, verdadeiramente, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Verdadeiramente, o Senhor enviou seu anjo e me tirou daquela condição miserável. Às vezes eu penso, irmão, na minha vida anterior, eu não era bandido, nunca fui maconheiro, não fazia de mim alguém melhor que os outros. Entende? Mas eu penso assim, meu Deus, como Deus me amou. Ele me chamou, tem me sustentado. Ele me deu um entendimento e um conhecimento que eu não troco por toda a riqueza do mundo. Você não está satisfeito por saber o que tu sabe? Eu falei esse dia aqui, a semana passada, ó. Se o irmão Brano era mais do que um profeta, ele era mais do que um profeta. Por que ele era mais do que um profeta? Porque ele sabia mistérios e segredos e algumas coisas que os profetas do Velho Testamento não sabiam. E você não é mais que um crente, você não é um crente qualquer.
Daí a pessoa, mas fulano lá fez. Fulano lá é um coitadinho, um pobre diabo, entendeu? Você é você, ele é ele. Se você crê na mensagem, você não é um crente qualquer, você é um crente especial. O Mombrana fala na tropa, o exército invencível. Lembra disso? Super raça, exército invencível, uma igreja forte. Ele dá três posições: exército invencível, igreja forte, super raça. Isso aqui é. Agora tu imagina a super raça, um dia na igreja cantando, outro dia fumando maconha ou bebendo lá fora. Você imagina a super raça, entendeu? Um dia está bem, outro dia está mal. A super raça está sempre forte, amém? Está sempre forte, tu sabe. Cada dia começa, tu sabe, entende? Que Deus te deu mais um dia para te representar Ele na face da terra. E quando chega no final do dia, você diz: Senhor, te agradei? Eu sei que deu um problema para o soldado. A Bíblia diz aqui, ó, que deu um grande alvoroço. E Herodes tem que mandar investigar. Por que Pedro escapou e os soldados não viram? Soldados treinados. Por que os soldados não viram Pedro escapando? Porque ali tinha sobrenatural. O que estava dormindo, um de um lado, do outro lado de Pedro, continuaram dormindo. O sentinela do primeiro portão, do segundo portão e do portão da rua não viram nada. Como é que o portão foi abrir sozinho automaticamente? Ali tinha sobrenatural. E o irmão Branham diz na mensagem, paradoxo. Ele disse assim, ó, que aquela coluna de fogo, aquela luz que entrou lá e tirou Pedro, foi Jesus na forma da coluna de fogo. Amém. Se você é crente da mensagem, você crê dessa maneira. Parágrafo 292. Deixa eu ler um pouquinho. Quando ele morreu, lembra que nós falamos semana passada? Que Jesus mudou de forma. Quem lembra disso? Semana passada, anterior. Jesus foi mudando de forma, certo? Daí na forma daquela luz, ele criou os céus e a terra agora tem um corpo de carne. No corpo de carne ele pagou o preço que não devia morrendo na cruz. Daí antes dele morrer, Jesus disse assim, ó, vim de Deus e volto para Deus. Quando ele voltou, vim de Deus, vim da luz e volto para a luz. Ele era a luz, se formou, presta atenção aqui, ó, tomou um corpo de carne, daí morreu e voltou novamente a ser uma luz. No caminho de Damasco ele encontrou Paulo, era o mesmo Jesus. Você observar, Paulo disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus Nazareno, quem tu persegue? É o mesmo Jesus que foi crucificado, o mesmo Jesus que andou sobre as águas, na forma da luz, eu sou Jesus Nazareno. Quer dizer, ele mudou de forma, mas é o mesmo Jesus. E se as pessoas leem isso e não entendem, ele se viu diferente, ele leu mal. Quando ele morreu, e Jesus ressuscitou no terceiro dia, e Saulo se encontrou com ele no caminho. O apóstolo Paulo era Saulo antes de ser Paulo. Jesus havia voltado a ser aquela coluna de fogo. Disse, vim de Deus e vou para Deus. Ele veio, pagou o que nós devia e voltou para Deus. Ele cumpriu com a sua missão, cumpriu com o propósito. Eles perguntaram para ele assim, Senhor, ele disse, eu sou rei, eu nasci para ser rei. Tu és rei? Ele disse, eu sou rei, nasci para vir a esse mundo, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Esse é o propósito. Eu nasci para ser rei. Esse é o propósito. Ele falou isso a João. Quando Pedro estava na prisão, nossa leitura ali, quando Pedro estava na prisão, aquela coluna de fogo entrou, abriu as portas. Irmão, tu acha, pelo amor de Deus, tu acha que tem cadeado, tem bunker, tem cofre, que Deus não pode abrir? A pessoa tira o cofre, tem segredo, tantos para lá, tantos para cá, mais tantos para lá, entende? A coluna de fogo abre qualquer cofre, qualquer algema, ela abre qualquer coração, ela abre qualquer porta, ela para qualquer temporal. Na minha vinda ali eu estava explicando, tem temporal aqui, temporal lá, chuva e chuva de pedra. Deus tem nos guardado aqui. Amém. Agradece a Deus. Amém. Agradece a Deus. Ele te guardou a mim. Entende? No ano passado, algumas pessoas assim, no final do ano nós se encontraram com um acidente. Quantos aviões caiu, quantos aviões estragou. Tem a teoria da conspiração, que diz que isso aí pode ser até efeito dos discos voadores aí. Sei lá, não sei, entendeu? Eu acho que é manutenção que está faltando, não é disco voador. Eu acho que está faltando manutenção.
Quando Pedro está na prisão, aquela coluna de fogo entrou, abriu as portas. Ele abriu as portas da prisão. Quer dizer, o irmão Branco diz de uma forma tão simples, a Bíblia diz de uma forma tão simples, porque eles acham que é uma coisa grande. Não, não. Ele abriu as portas e isso encerra o assunto. E a porta abriu automático e encerra o assunto. O soldado continuava dormindo e isso encerra o assunto. Caiu as correntes de Pedro e isso encerra o assunto. Caiu as minhas correntes e isso encerra o assunto. Caiu as tuas correntes e isso encerra o assunto. Ele sou o Deus que sara as tuas enfermidades e isso encerra o assunto. Abriu as portas e levou para fora, isso mesmo. Agora, para onde aquela coluna de fogo os conduziu? Lembre-se, Moisés não era a coluna de fogo. Você vê alguns dizendo assim, irmão Brana é o novo nome. Não, esquece. O irmão Brana é o irmão Brana, Jesus é Jesus. Amém? Você é você, eu sou eu. Mas tem pessoas que não entendem, nunca tiveram nenhum esclarecimento, só que é difícil, não. Você tentar explicar para ele, é uma expressão antiga, é a mesma coisa que malhar ferro frio. Você saber que tu malhar ferro frio não dá a forma que tu queria? Para te malhar o ferro tem que esquentar ele. Está bem vermelhinho, tu vai batendo, vai esparramando, tomando a forma que tu quer. Tem pessoas que não adianta. Lembrando assim que tu explicar para algumas pessoas alguma coisa, é a mesma coisa que derramar água nas costas de um pato. Tu sabia que a água não encharca as penas do pato. O pato continua sequinho, igual. O pato mergulha, pesca o que tem que pescar lá, o peixe, entende? Sai para fora, sequinho. Lembre-se, Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido, isso ele era. Sob, S-O-B, quer dizer embaixo. Sobre, S-O-B-R-E, quer dizer em cima. Moisés está debaixo da coluna de fogo. Sob aquela coluna de fogo. E a coluna de fogo só me indicou. Moisés falava, a coluna de fogo fazia acontecer. O irmão Bruno assim, que Moisés dizia, haja mosca, venham mosca. Moisés falava, e a coluna do fogo trazia mosca. O irmão Bruno disse assim, que Moisés era o porta-voz do anjo, a coluna de fogo. O que é porta-voz? O povo não via a coluna de fogo, só Moisés via. Mas Faraó e todos os demais, eles viam Moisés. Então Moisés falava para Faraó que a coluna de fogo queria que ele falasse. O que é porta-voz? É alguém que fala no lugar. No tempo do governo de Tancredo Neves, o porta-voz da presidência era o Antônio Brito. Eu não sei se tem porta-voz hoje na presidência. Normalmente é alguém que representa e fala no lugar do governador, no lugar do presidente. Seria algo assim como um imediato, um assessor direto que fala no nome dele, mas ele fala. Eu prometi para vocês que ia falar sobre embaixador e nunca falei. O porta-voz só fala o que o presidente quer. E o embaixador só toma uma decisão lá onde ele está representando o país, depende do que o presidente disser aqui. Você entende? Ele não tem autonomia para falar o que ele quer. Ele é porta-voz daquele que nomeou ele como porta-voz. E Moisés era o porta-voz do anjo. E Moisés via o anjo e via Faraó. Porque Moisés, igual o irmão Brano, igual Jesus, ele trafegava nas duas dimensões. Você está entendendo? O irmão Brana via você e via a coluna de fogo. Você via o irmão Brana e escutava ele falando que a coluna de fogo queria que ele falasse para nós. E o que ele falou foi gravado. Daí me aparecem uns podres dizendo que o irmão Brana se enganou. Não foi o irmão Brana que se enganou. Porque se o irmão Brana se enganou, a coluna de fogo se enganou. E daí está chamando Deus de mentiroso. É que a Bíblia diz assim, que aquilo que as pessoas não entendem, difamam. Não entendeu, difama, fala mal, tranquilo, entende? E a Bíblia diz que são nuvens sem água. Como é que é? Como as ondas do mar espumando sua sujeira para fora. Nuvens sem águas, estrelas errantes, uma hora estão aqui, outra hora estão lá, outra hora lá. Lê a Epístola de Judas em casa. Uma mancha em vossas festas solenes. A coluna de fogo
só vindicou a mensagem com sinais e prodígios. Bom, por que o irmão Branham foi chamado o profeta do século XX? Porque a coluna do fogo vinha, ressuscitava os mortos, curava o câncer. Amém? A coluna do fogo foi na África com o irmão Branham, fez crescer 35 centímetros a perna do menino. Enquanto o irmão Branham estava orando, a perna foi crescendo. Alguém abriu os olhos e foi vendo a perna crescendo assim, ó. E o menino tinha uma perna mais curta e a coluna do fogo. Porque para Deus nada é impossível. Deus é o Deus do impossível. Entendeu? Então, a coluna de fogo operava sinais, prodígios e maravilha através do irmão Branham. Mas o irmão Branham era o porta-voz dela. Quando o irmão Branham gravava, tu pode ver que o irmão Branham tem algumas mensagens que ele diz assim, ó, eu estou falando como ele me mandou falar. Ele terminava o culto e ele dizia, Senhor, a minha parte eu fiz, agora é com o Senhor. Mais do que isso não posso. Às vezes tu dá um folheto para a pessoa, dá uma mensagem, tu tenta evangelizar a pessoa para que a pessoa chegue no lugar, em primeiro lugar, para te passar paz, tu tem que ter paz. Para te passar convicção para alguém, tu tem que ter convicção. E nós assistimos. Se Deus não entrar em cena, não tem mais ninguém crente. Ele convence. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do que é pecado. E a coluna de fogo só vindicou sua mensagem. A coluna de fogo do ministério do irmão Branham vindicou que a mensagem que o irmão Branham pregou era a verdade. Como é que foi? A coluna de fogo. O irmão Branham estava pregando assim, ó. Eu sou o irmão Branham agora, certo? O irmão Branham pregando, ele disse assim, eu estou falando com vocês até que ele venha na reunião. Lembra disso? Quando ele vinha, o irmão Branham assim, eu tomo todos os espíritos no meu controle. E eu tomo audiência. Por quê? Porque eu sabia que a coluna de fogo ia operar. E a coluna de fogo ia sobre uma pessoa, e o irmão Branham via aquela pessoa lá, com aquela coluna de fogo, aquela luz em cima, e o irmão Branham sabia o que a pessoa tinha feito ontem, talvez, coisa que só a pessoa sabia, Deus também sabia. Porque tem coisas que só você sabe, mas Deus também sabe. A da mulher não sabe, o pai não sabe, o pastor não sabe, o vizinho não sabe, o filho não sabe. Mas Deus sabe, porque Deus sabe tudo. Porque a Bíblia diz que Deus é onisciente. Onisciente quer dizer, tem todo o conhecimento. Não só conhecimento nosso dia a dia, como conhecimento científico. Cada descoberta que é feita, irmão, é descoberta de coisas que Deus já sabe. As fórmulas que eles vão descobrir ainda, Deus já sabe de cor e salteado. Tu sabia que se tu aumentar 100 gramas de determinada coisa, altera o produto final? São proporcionais. Essas fórmulas fazem a diferença. Eu vi um rapaz tocando fogo no mato. Mato não. Eu vi, foi curiosidade minha. Ele botou, não sei se é nitroglicerina ou uma outra coisa ali. E formou uma chama assim e pegou fogo na madeira. É uma reação química. Porque às vezes vocês veem aquela história do cientista louco, maluco. Entende? Ele está fazendo teste no laboratório ali embaixo, entende? Daqui a pouco ele põe uma pitadinha a mais, aquilo explode. Dizem os entendidos que entre o diamante e o grafite é uma pequena coisinha. Dizem os entendidos que entre o ouro e o mercúrio é uma pequena coisinha. Quem sabia disso? Não sabiam? Procura lá na tabela periódica, né? Periódica, né? Tabela periódica, aquela do número de átomos, dos átomos. Então, o que Deus fazia? Deus vindicava Moisés, Deus vindicava o irmão Branham, Deus, a coluna de fogo, quando Jesus foi ser batizado, essa luz desceu sobre Jesus em forma de pomba. E dali para diante, Jesus começou a fazer sinais, prodígios e maravilha. Ele tinha 30 anos, até 30 anos ele não tinha feito milagre. O primeiro milagre que ele fez foi aonde? Num casamento que teve em Canaã. Ele chegou no casamento e estava ali. Presta atenção aqui, ó. Ele estava no casamento e o homem que cuidava da organização do casamento deu uma vacilada lá e faltou vinho no casamento. Ele não pensou que vinha tanta gente, ou que eles iam beber tanto. Faltou vinho. Daí a Maria, que é a mãe de Jesus, disse assim: filho, faltou vinho. Pensa bem, faltou vinho. E agora que feio, entendeu? Não tem isso. Faltou carne, faltou pão, faltou bolo, faltou doce. O pessoal disse assim, e Jesus assim, bom, não tinha nada a fazer, né? Disse, filho,
Daí Jesus, tá bom. Traz uma, não sei se é tina ou talha, você traz as coisas lá, entende? E põe água. Daí o que Maria disse? Faz tudo o que ele mandar. Quando ele mandou, disse, põe água ali, põe água aqui, põe água aqui, a Bíblia diz que ele, não abriu e fechar de olho, transformou aquela água em vinho. Primeiro milagre. Amém. Nas bodas de Canaã, da Galileia. Quando ele transformou a água em vinho, daí resolvido o problema, né? Daí o mestre Sala foi levar vinho para a turma lá. E quando deram... Irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti, ó. Tem muito vinho que não é vinho. Tem muito que é química aí. Tem muito suco que não é suco de vinho. Sabe o que o pessoal disseram para o mestre Sala? Que coisa. Entende? Normalmente, as pessoas numa festa trazem o vinho bom primeiro, e por fim, quando a pessoa já perder o paladar, porque muita bebida tira o paladar, né? Daí traz o vinho ruim. Você fez diferente, entende? Você trouxe primeiro o vinho ruim e trouxe o vinho bom no final, porque o vinho que Jesus transformou a água em vinho, aquilo ali é o legítimo vinho. Amém? Você deixou o melhor vinho para o final, e esse cara admirado. Então ali Jesus começou a fazer milagre. Mas por que ele não fez milagre até 30 anos? Porque não tinha começado seu ministério ainda. Jesus disse a Maria assim, ó, mulher, ainda não é chegada a minha hora, tem que começar a fazer milagre. Daí ele curou o 10 leprosos, deu vista para Bartimeu, amém? E tu vai vendo assim, ressuscitar as pessoas, daquele funeral, o filho da viúva de Naim, ressuscitou a meninazinha, que era filha de Jairo, eu creio que era. E foi curando, dando vista ao cego, repreendendo o demônio, dando liberdade. O que é isso? Ali estava Jesus. Jesus falava e aquela luz, entende? Se encarregava de fazer com que aquilo acontecesse. A luz. Aquela coluna do fogo que fez no ministério de Moisés, sinais e prodígios. O que é prodígio, irmão? Prodígio é uma coisa assim, entende? Fora da curva. Tu não é acostumado a ver aquilo ali. Quando tu vê uma pessoa que é excepcional naquilo que ela faz, tu diz, fulano é um prodígio. É um prodígio. Ele faz com a bola, ou faz com o arco e flecha, coisas horríveis. Entende? Faz coisas que tu nem sequer imagina. Tem pessoas que vai nadando, tu não consegue nadar às vezes 50 metros, entende? Tem gente que nada o dia todo, a noite toda. Teve uma mulher que atravessou o Canal da Mancha nadando. Teve outra que atravessou entre Cuba e a Flórida, nos Estados Unidos, com todo o suporte. Às vezes até no meio de tubarões, entende? Daí tiveram que criar todo o esquema de segurança para ela ali. Como a pessoa consegue nadar tanto no movimentar? Passa horas e horas. Quantas horas passou? Um dia e pouco. Como é que ela fez para dormir? Como é que ela fez para descansar? Como é que ela fez para se alimentar? Isso é um prodígio, uma coisa muito louca, entende? Quando a pessoa é excepcional naquilo que ela faz. Então, quando Deus fazia uma coisa, era sinais e prodígios. Quer dizer, uma coisa excepcional. Nunca foi visto nada igual àquilo ali. Aquela coluna do fogo, agora aqui eu queria chegar, já vou terminar. Aquela coluna do fogo conduziu Israel à terra que Deus lhes prometera. Por que Deus queria levar Israel para Canaã? Porque na mente de Deus sabia que um dia se faria carne. E ele não queria Deus. Por que Jesus não nasceu no Egito? Por que Jesus não nasceu no Brasil? Ele queria nascer em Israel. Ele queria nascer em Canaã. E para nascer em Canaã, ele tinha que tirar o povo. Amém? Tinha que tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Que com o passar do tempo, depois viriam os reis, certo? Viriam reis, crônicas e isso, os profetas, até que viria um dia que o próprio Deus, aquela luz que guiou Israel, se faria carne. Amém. Para pagar tudo o que aqueles que morreram antes dele tinham feito de errado, para pagar tudo aquilo que estavam vivendo no dia dele, foram contemporâneos dele, estavam fazendo de errado, e para pagar aquilo que nós nasceríamos depois dele. Nós estamos no ano 2025, iniciando. Jesus morreu no ano 33. Todos nós nascemos, erramos. Quando ele morreu, ele pagou os que tinham errado, os que estavam errando e os que nasceriam e errariam. Pagou todo o preço. Amém? Mas ele tinha que levar o povo para Canaã.
Porque Deus queria se fazer carne, ele tinha decidido, é ali que eu vou me fazer carne, lá em Canaã. A Palestina, para quem não sabe, é um paísinho, uma coisinha, menor que o Uruguai, bem pequenininho, o Estado de Israel, bem pequenininho, e era ali que Deus queria nascer, por isso que tinha que levar eles para lá, e eles ficavam resmungando, e murmurando, se queixando, e incomodando, e perturbando, querendo apedrejar Moisés uma hora, outra hora querendo seguir a Datã, Abirão e Coré. Aquela coluna do fogo os conduziu à terra que Deus lhes prometera, onde Ele próprio, Deus, o Deus Espírito, Criador dos céus e da terra, o Deus, o Logos, a luz, a coluna de fogo, onde Deus se faria carne entre eles. Algum dia, está certo? Irmão Bruno pergunta. A congregação diz, amém, amém. O que eles fizeram? Deus tem um plano, tirar eles daqui, amém? Estou encerrando. Presta atenção. Deus tinha um plano, tirar eles de Canaã, levar para Israel para nascer lá. Deus tinha um plano, concluiu o seu plano. Foi difícil, eles incomodaram 40 anos no deserto. Deus tinha um plano, me salvar e te salvar e colocar nós no arrebatamento. Mas a pessoa ficou reticente, não sei se vou, não sei se vou, não sei se vou, se não vou. Como é que eu faço agora, entende? Tem horas, um eleito não diz isso. Então está largar tudo. Um eleito não diz isso. Um eleito nunca diz isso. Ele diz, quebra onde quebrar, vou que vou. Amém? Tu te levanta pela manhã com uma disposição. O que eles fizeram? Eles murmuraram. O povo de Israel murmurou no deserto, quis matar Moisés, quis fazer isso, fazer aquilo, demonstraram aborrecimento. O que é aborrecimento, irmão? A pessoa vem na igreja aborrecido. Hoje eu nem vou abrir a boca para cantar. Ponto. Aborrecido, quer entrar no céu, aborrecido da vida, murmurando, se queixando, qualquer coisinha. Eu vi um rapaz que disse uma vez assim, que pecado, uma criança com febre, com gripe, coitadinha, se Deus fosse bom, não permitia isso. Eu olhei para ele assim, o que eu vou dizer para ele agora? Entendeu? A gripe é culpa de Deus? Murmuraram, demonstraram aborrecimento e tudo mais, para mostrar que estavam sob o sangue de um cordeiro comum. Mas quando eles vieram, o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, não é diferente. Amém? Aquele cordeiro que eles tinham era um cordeiro comum, se queixando, murmurando. E nós não temos um cordeiro comum, vamos fazer a mesma coisa? Em vez de murmurar, eles cantam um hino de louvor a Deus. Não tem um hino que diz assim? Mas desta vez, hoje, não guarda nossa vez. Glória a Deus, a coluna que vemos entre nós, o irmão Branco falando, coluna que vemos entre nós, a coluna de fogo nos conduzirá ao milênio. O que é milênio, moral? O milênio é tudo que Adão e Eva perderam no princípio. Não havia morte, unha encravada, dor de dente, dor de cabeça, conjuntivite, não havia rinite, não havia nada, nenhuma dor, nem câncer, nada. Não havia hospital, não havia criança morrendo, não havia nada de ruim. Tanto é que a Bíblia chama o Jardim do Éden de paraíso. O que é paraíso? Chega num lugar, diz, que lugar isso aí, parece paraíso. Daqui a pouco dá uma chuvarada de pedra, mostra que não é paraíso. Você entende? Daqui a pouco dá um temporal, não é um paraíso, não. Tem lugares maravilhosos, entende? Mas o paraíso, Deus vai nos devolver ele um dia. Adão perdeu. E no milênio Deus vai nos devolver. A coluna de fogo que nos conduzirá ao milênio, quando ele retornará ao seu povo, naquele grande reino milenário. Depois deste êxodo, nós estamos na saída, nós estamos num êxodo, uma saída, onde viveremos eternamente com ele. Todo mundo quer morar com Jesus, mas não quer servir a ele. A pessoa quer morar com Jesus, ele sempre tem a palavra do Pai e sempre prova que ela está certa. Deus abençoe, fique em pé.